Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nós encontramos no versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, esse contexto aqui ele é muito importante. Nós estamos almejando a volta de Jesus. Isso desperta uma certa ansiedade de algumas pessoas, almejar o retorno de Jesus. E outras pessoas não estão preocupadas com isso. Assim como foi nesse tempo em que Jesus estava com os discípulos, algumas pessoas estavam ansiosas pela partida de Jesus, quando aconteceria essa partida, e outros não estavam nem preocupados para o que estava acontecendo. E Jesus ele traz dentro desse contexto aquilo que realmente importa, a respeito dos tesouros eternos. E ele nos traz a reflexão daquilo que a traça come e que muitas pessoas estão juntando para que ladrões também pudessem roubar. E Jesus mostra que não dá para servir a dois senhores, não adianta colocar as nossas motivações em cima daquilo que é passageiro. Então Jesus ele fala acerca daquilo que importa. E mesmo assim Jesus conhecia os corações dos discípulos e sabia que os discípulos estavam ansiosos, não apenas com relação à partida de Jesus, mas também o que fazer quando Jesus partir, como seria a vida deles, afinal de contas o mestre não estaria mais com eles. E aí Jesus, a partir do versículo 25, sabendo dos corações dos discípulos, Jesus ele ministra uma palavra muito forte, muito atual, porque assim como foi naquele tempo, nos dias de hoje a ansiedade está roubando tesouros espirituais. Então, algumas pessoas se preocupam, é bem verdade, com aquilo que os ladrões roubam, as traças corroem, em termos de tesouros materiais, mas também os tesouros espirituais estão sendo roubados por ladrões espirituais. E a ansiedade é o mal do século, e é um ladrão espiritual que está roubando tesouros espirituais. Aí Jesus ele fala assim para os discípulos a partir do versículo 25. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Uma outra versão traz, não andem ansiosos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Com suas próprias vidas. E aí ele exemplifica, ele mostra. Quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Então notem que Jesus ele é muito específico, são situações básicas da vida, são necessidades básicas da vida, e Jesus sabia que isso, a ansiedade estava roubando todo o cuidado que Deus, ele despejava na vida dos seus filhos. Aí a Bíblia diz no versículo 26, observem as aves do céu. Olha como Jesus traz a reflexão de uma forma muito didática para os discípulos. Olhem para as aves do céu, observem elas. Elas não semeiam, elas não colhem, elas nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial faz o que, irmãos? As alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Aí algumas pessoas pensam nesse ponto aqui a respeito do valor próprio do ser humano. Não é isso que Jesus está tratando. Porque ninguém tem valor próprio. Ninguém pode dizer assim para Deus, eu tenho um valor específico, tem até um louvor que traz assim, você tem o valor, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não somos. Não temos valor próprio para Deus. Foi por amor do Senhor, por amor de nós, beleza, que Deus entregou Jesus para morrer numa cruz, mas se tivéssemos valor próprio, não seria mais por graça, seria por merecimento. Já que eu tenho valor, então eu não preciso de graça. E graça a gente sabe que é favor o quê, irmãos? Imerecido. Então eu não tenho valor próprio. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, vocês, por acaso, não têm vocês muito mais valor do que elas, as aves do céu? É um comparativo de que Deus... A gente precisa entender esses detalhes das Escrituras. Deus, por amor a mim e a você, Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você numa cruz. Não enviou Jesus para morrer pelos animais.
Então Jesus está fazendo um comparativo aqui, mostrando que assim como Deus cuida dos animais, não deixa faltar nada para eles, será que não seria diferente com vocês? Que tem esse valor por quem o próprio Jesus, ele morreu. Aí ele diz assim no versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe ou esteja ansioso, olha aí a ansiedade, a preocupação que roubam esses tesouros espirituais, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Jesus está dizendo, vale a pena ficar ansioso, vale a pena ficar preocupado? Não, porque vocês não conseguem acrescentar 1 hora à vida de vocês, então não vale a pena deixar que a ansiedade, deixar que a preocupação roube os tesouros espirituais. Por que vocês se preocupam? Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Agora olha o comparativo de Jesus. Assim como Deus cuida dos animais, agora está mostrando até as plantas. O cuidado que Deus tem com as plantas. Mesmo o mundo jaz no maligno. Lembra quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que a terra começou a produzir, uma versão traz assim, ó, cardos e abrolhos, ervas daninhas. O solo foi amaldiçoado, mas mesmo assim a gente consegue extrair coisas bonitas do solo. Em termos de comparação, Jesus traz aqui as plantas. Por que vocês se preocupam com tudo isso? As plantas, elas crescem no campo, elas não trabalham nem tecem. Contudo, versículo 29, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Há mais um comparativo. A nossa caminhada é para realmente valorizar o que importa em termos de tesouro espiritual, colocar a nossa motivação, a nossa energia naquilo que tem valor, que são tesouros espirituais. Jesus está alertando para algo que roubam esses tesouros. Quantas pessoas durante uma caminhada inteira cristã construíram um bom testemunho e de repente por conta de uma circunstância ela jogou todo o testemunho no ralo. Por conta de uma ansiedade, ela tomou uma atitude inesperada. Por conta de uma preocupação, ela pensou besteira, ela fez besteira. E aqueles tesouros que ela tinha juntado no céu, na glória, e agora, como é que fica? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que, olha, eu juntei, está nas mãos do Senhor, não pode roubar. Mas você não consegue viver no presente tudo aquilo que você juntou na glória eterna. Você não consegue mensurar aquilo que você acumulou na glória eterna. Está lá, amém, aleluia. Mas você não consegue vislumbrar porque a ansiedade e a preocupação acabam roubando tudo isso. E aí Deus diz assim no versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? Só que Jesus não para por aí, Jesus dá aquela cajadada marota, homens de pequena fé, porque assim somos nós. Homens de pequena fé, agimos muitas vezes, como incrédulos. Não, eu creio em Jesus, eu não sou incrédulo não. Agimos como incrédulos. E Jesus mostra isso na palavra dele, porque ele diz assim, ó, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Por que é que Jesus falou isso? Quem pode ler aí o versículo 32? Olha que coisa. Você pode trocar a palavrinha pagão aí, não tem nenhum problema você colocar a palavrinha, no lugar da palavrinha pagão, você pode colocar aí descrente. Gentios, incrédulos. E aí muitas vezes nos orgulhamos tanto, nós temos Jesus nas nossas vidas, eu não sou como aquele incrédulo, batemos no peito, mas agimos muitas vezes como os incrédulos. E Jesus aqui nas entrelinhas está dizendo o seguinte, os incrédulos eles agem assim, vocês, homens de pequena fé, estão agindo igual a eles. É tempo de fortalecimento de fé. Deixe que eles ajam assim. Não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber ou vestir, porque os incrédulos é que correm atrás dessas coisas. Ai, pastor, e agora? Eu não vou trabalhar, eu não vou comer, eu não vou me vestir, vai cair tudo do céu? Não. É porque essa palavrinha correr aqui, o sentido é força do braço. E tudo casa com a motivação que Jesus, dentro de um contexto maior, do capítulo 6, Jesus disse, olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Não juntem tesouros na terra, não faça a força do seu braço, não lutem por aquilo que a traça come, que os ladrões roubam. Jesus está dizendo o seguinte, essas pessoas, os incrédulos, eles fazem da sua vida, e a sua melhor fase de vida, eles correm atrás dessas coisas. Seu pai, ele vai dar tudo isso,
para você. Claro, é preciso trabalhar, é preciso correr atrás no sentido de que você não vai fazer disso a sua vida, a sua paixão, mas você vai dentro das suas limitações, mas confiando no Senhor que Deus está cuidando de você. Aí Deus diz assim, ó, os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam delas. Deus sabe que a gente precisa do quê, irmãos? Comer, beber e vestir. Deus sabe que a gente precisa disso. E Ele garante que não vai faltar isso. Não vai faltar comida, bebida, vestimenta. Porque Deus faz isso, irmãos. É assim que Deus faz. Se agradeceu pelo pão que você comeu hoje no café da manhã, me perguntaram se eu janto. Pastor, você janta? Eu falei, não janto não. Desde pequenininho não janto. Meus avós jantavam, eu não. Eu tomo meu cafezinho com meus 2 pães. Adoro meu cafezinho com pão. Me divirto, eu digo assim, lá em casa de manhã eu brinco, são coisas simples que a gente valoriza. Lá em casa a primeira a acordar é Dani. Eu durmo tarde, acordo cedo, mas mais cedo que o galo é Dani que acorda. Aí eu sinto, o que me acorda é o cheiro do café. O cheiro do café. Adoro aquele cheiro de café de manhã. E tomo meu cafezinho com meu pão e me alegro com isso. Irmãos, é bom aproveitar essas coisas, porque em tudo isso a gente valoriza as pequenas coisas que Deus nos dá e que servem para nos manter enquanto Ele não volta. Comida Jesus vai te dar, bebida Jesus vai te dar e vestimenta Jesus vai te dar. Os pagãos vão se desesperar atrás dessas coisas. Mas Jesus disse, não, vocês não, com vocês não é assim não. O Pai sabe que vocês precisam delas. Vocês têm que correr, aí a gente perde na versão que a gente tem em português. Assim como os pagãos correm atrás dessas coisas, que passam e o Pai sabe que vocês precisam, vocês devem correr como eles correm, mas não para as coisas que eles correm. Corram como eles correm para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E podem ter certeza, aí Deus diz assim, ó, e todas essas coisas, comida, bebida e vestimenta, tudo isso será acrescentado. Portanto, olhe como encerra o contexto. Não se preocupem, não andem ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus nos lembra disso o tempo todo, irmãos. Sabe por que Deus faz isso? Porque a gente se esquece. Se a gente não se esquecesse, Deus não nos lembraria. Mas a gente se esquece. Deus está nos lembrando nessa noite que mesmo em meio a tudo que está acontecendo, eu ouvi, a gente se preocupa logo, a gasolina vai subir de novo por conta do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Primeira manchete do dia, gasolina vai aumentar por conta da guerra entre Palestina e Israel. Aí vem aquele estalo, ai meu Deus, gasolina cara de novo. Aí depois Deus diz assim, aquietai-vos. Aí manda o salmo. Depois Deus diz, olha, vai ter que pregar em Mateus 6. Estou cuidando. Deus está cuidando da gente, irmãos. Está cuidando de você. E não vai abrir mão disso. Sabe por que Ele não vai abrir mão disso? Porque Ele é fiel. E Ele sabe que a gente precisa disso. Imagine que pai nós temos. Saber que você precisa de tudo isso e dizer assim, eu não vou dar? Ele dá. E olha, a Bíblia diz que Ele dá enquanto a gente, ó, dorme. Que Deus é esse que nos dá enquanto a gente dorme? Pai santo e querido, obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos traz à memória, Senhor, grandes coisas na Tua palavra que nos faz seguir em frente. Essa caminhada não é fácil, Senhor. E muitas circunstâncias tentam roubar a alegria que o Senhor nos dá na Sua palavra, a confiança que o Senhor nos traz. Mas que bom que o Senhor é tão amoroso, que nos faz lembrar sempre de coisas que o Senhor já falou no nosso coração. E nós precisamos ser lembrados disso o tempo todo, Senhor, para que possamos viver com alegria. Nós somos pequenos, nós somos falhos, e que bom que a Tua palavra revela que nós somos pó, mas que as Tuas misericórdias duram para sempre. Então, Pai, lembra-nos, nos faz lembrar, porque estamos no processo de amadurecimento. E enquanto isso estiver acontecendo, Senhor, nós sabemos que ainda temos muito a crescer até a Tua volta. Voltarás, Senhor, é verdade, voltarás. E estamos aguardando a Tua volta com muita expectativa. Obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu, orações, louvores, ministração da Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve em paz e segurança aos nossos lares e que Satanás não venha arrebatar essa palavra dos nossos corações. Oramos felizes porque o Senhor é bom, é fiel e Tuas misericórdias duram para sempre. Pois é no nome de Jesus que fazemos. Amém e amém.